E vamos dar sequência aqui nesse assunto sobre saúde. O ato de comer é prazeroso e essencial para a vida. Comer demais leva à gula. E que, apesar de ser um dos 7 pecados capitais para os católicos, é o único que possui uma data própria. O Dia da Gula é celebrado hoje, dia 26 de janeiro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 2,6% da população mundial sofre de transtorno compulsivo alimentar. E é sobre esse assunto que vamos conversar a partir de agora com o nutricionista Igor Oliveira. Boa tarde, doutor Igor. Seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde a todos em casa. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco, doutor Igor. E vamos aqui falar sobre aí esse compulsão alimentar. E a minha pergunta simples, mas que vai servir para muitas pessoas. O que é a compulsão alimentar e o que causa esse tipo de transtorno? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É muito importante a gente entender que a compulsão alimentar, ela realmente é uma doença, certo? Então, nós precisamos entender quais são as causas e como acontece a compulsão alimentar. Muitas vezes, a gente confunde o comer muito, ou a gula, por exemplo, que é no caso da data de hoje, com compulsão alimentar. E não é bem assim que funciona, certo? A compulsão alimentar, muitas vezes, se caracteriza pelo ato de comer em grandes quantidades, mas principalmente aquela pessoa ela não consegue parar de comer, certo? Ela come uma quantidade excessiva de alimentos e muitas vezes ela não consegue parar por N fatores, desde fatores sociais, psicológicos, às vezes ela tem uma questão ali com o próprio corpo, certo? Então, os fatores que podem levar um indivíduo, uma pessoa, a desenvolver a compulsão alimentar são diversos. E muitas vezes a gente precisa atacar esses fatores causadores de ambos os lados. Então, a gente precisa muito de uma equipe multiprofissional, justamente para a gente ter diversos olhares com relação a essa pessoa e conseguir identificar as estratégias corretas para combater a compulsão alimentar. Então, podemos dizer aí que a compulsão alimentar é aquela que a pessoa nunca está saciada, mesmo ingerindo aí uma grande quantidade de alimento, ela não fica saciada. Na verdade, ela até se sente saciada, mas ela não consegue parar de comer. Não é muito uma questão de saciedade, entendeu? Por isso é diferente da própria gula. A gula a gente come muito e beleza, a gente vai se sentir saciado, uma hora a gente para. Mas o paciente que possui a compulsão alimentar, muitas vezes ele não consegue parar. E aí o gatilho que leva a essa compulsão alimentar é que precisa ser investigado e solucionado, certo? Que pode ser, às vezes, até um alimento específico. A pessoa tem compulsão alimentar, por exemplo, com um alimento, um chocolate, um doce, uma pizza. Porém, a relação do indivíduo com aquela comida que leva, muitas vezes, a essa compulsão alimentar. Doutor Igor, e como identificar esse distúrbio alimentar? Bom, na verdade, a gente precisa muito do acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo em conjunto, são eles basicamente que fazem esse primeiro contato, uma vez que a compulsão alimentar ela é um transtorno alimentar que está classificado justamente dentre as doenças psicológicas também, certo? Então, como eu falei, um dos sintomas é não conseguir parar de comer, mesmo se sentindo saciado, acho que talvez esse seja o principal sintoma. Questões com o corpo, a gente tem que identificar, porque muitas vezes começa um transtorno alimentar, começa com o transtorno da compulsão alimentar e pode desencadear outros transtornos alimentares. Então, como está a questão psicológica desse indivíduo, como é o social e o familiar, muitas vezes, qual a relação que essa pessoa tem com a família e, consequentemente, qual a relação dela com a comida. Muitas vezes a gente acha que comer é só colocar o nutriente para dentro do corpo, e não é bem assim. A gente come porque está feliz, a gente come porque está triste, a gente come por diversos fatores e muitas vezes fatores relacionados às nossas emoções. Doutor Igor, quais são aí as consequências clínicas e emocionais
em longo prazo, né, curto e longo prazo, decorrentes aí de transtornos alimentares, bem ali, especificamente no o compulsivo alimentar? Pronto. Muitas vezes a compulsão alimentar ela pode estar relacionada a um aumento do peso, que pode levar essa pessoa à obesidade, ao surgimento de doenças crônicas como diabetes, a própria obesidade é uma doença crônica, hipertensão, problemas cardíacos, certo? Isso quando ela desenvolve a compulsão alimentar e muitas vezes ela não consegue manter o peso adequado. Porque a gente tem também indivíduos que têm a compulsão alimentar, mas são episódios esporádicos, eles conseguem manter o peso. Outros, por questões psicológicas mais graves, costumam ter episódios mais frequentes, e isso também influencia no peso. E em casos mais extremos, onde essa compulsão ela acaba se tornando outro transtorno alimentar, pode levar a problemas psicológicos bem graves, problemas de saúde graves também e, infelizmente, até a morte. É um alerta muito importante, né? Você, quando eu te perguntei sobre identificar, né, a compulsão alimentar, a gente sabe aí que como o senhor mesmo disse, né, e são sintomas também psicológicos, sociais, que afetam esse comportamento. E é um alerta importante porque a gente vê que as pessoas que sofrem de depressão, elas não costumam procurar ajuda. Pessoas, então, que sofrem compulsão alimentar, elas procuram ajuda? Elas vão atrás para diagnosticar esse problema, doutor? Na maioria dos casos, não. Justamente por confundir com a própria gula, certo? E hoje em dia a gente já consegue até diferenciar a compulsão alimentar com o comer transtornado, que é uma pessoa que simplesmente come muito e não tem, muitas vezes, o controle. Porém, ela não entra na classificação de compulsão alimentar, porque a compulsão alimentar acontece em alguns episódios, como é que eu posso dizer? Em curto espaço de tempo. Por exemplo, se uma pessoa tem a compulsão alimentar, ela vai comer bastante comida no intervalo de 2 horas sem conseguir parar, por exemplo. Depois ela para e futuramente ela pode vir a ter outro episódio, certo? Então, a gente também tem que saber diferenciar isso, justamente porque a maioria desses indivíduos acabam não procurando o auxílio correto, iniciando o tratamento psicológico e psiquiátrico e, consequentemente, o tratamento nutricional como um adjuvante a toda essa questão psicológica, uma vez que a gente não costuma nem trabalhar com a prescrição de dietas para esse tipo de paciente. Eu ia até perguntar para o senhor exatamente quais são os tratamentos para quem é diagnosticado com esse transtorno compulsivo alimentar, doutor? É importante a gente ter consciência de que o ato de prescrever uma dieta, de fazer uma dieta para esse paciente, muitas vezes pode até ser um gatilho. Então, a gente vai trabalhar com atividades, muitas vezes educativas, metas possíveis e formas desse paciente identificar quando ele está tendo ou quando ele está próximo de ter um episódio de compulsão alimentar. A partir do momento em que ele consegue identificar quais são os gatilhos que levam ele a ter um episódio de compulsão alimentar, quais são os gatilhos que fazem ele comer transtornado, a gente consegue definir a estratégia necessária para abordar o problema dele. Estamos conversando com o nutricionista Igor Oliveira. É possível prevenir esse transtorno, doutor Igor? Como é uma doença muito subjetiva, a gente tem que entender que, e por ser uma doença de cunho psicológico predominante, a gente tem que entender que é multifatorial. Então, às vezes, a pessoa só não se sente tão bem com o corpo, vê aquela imposição que a gente está muito acostumado, que o corpo tem que ser magro, que o corpo tem que ser esse, o padrão de beleza, e tudo isso também pode interferir. Então, pode ser uma questão midiática influenciando, pode ser problemas pessoais e familiares, pode ser só uma má relação com a comida, que talvez durante a infância ela tenha aquele alimento específico muito proibido, e depois, quando ela passa a poder comê-lo, no momento que ela gostaria, ela passa também a exagerar no consumo. Então, a gente tem que entender que os gatilhos e o que leva, né, os fatores que levam a pessoa a desenvolver a compulsão alimentar são diversos, são multifatoriais. Então, muitas vezes não tem como a gente bater
e falar com exatidão o que foi a principal causa. E esse transtorno aí, a compulsão alimentar, ele pode se tornar aí futuramente, caso não tratado, não acompanhado por um especialista, pode se desencadear aí outros transtornos, até mais graves, eu imagino, né, como anorexia, bulimia. Sim, sim. São justamente esses os transtornos mais graves, vamos dizer assim, que o paciente pode acabar desenvolvendo, certo? Muitas vezes, o paciente que possui compulsão alimentar está bem próximo de um paciente que, por exemplo, tem a bulimia, certo? E em casos mais extremos ou que tem uma relação muito ruim, principalmente com o próprio corpo, com o próprio eu, acaba desenvolvendo a anorexia nervosa. Doutora, Igor, nós já falamos aí como identificar, falamos tratamentos e tem algum alimento, uma série de alimentos, né, que possam ir colaborar na contenção dessa compulsão alimentar? Na verdade, não existe assim um nutriente ou um alimento específico. Esse paciente, esse indivíduo, ele precisa ter uma alimentação saudável, como nós todos precisamos. Então, a gente tem que entender que, ao passo que eu regulo o meu organismo, com o aumento do consumo de frutas, de vegetais, que vão fazer com que eu tenha um consumo adequado de vitaminas, de minerais, de antioxidantes, de substâncias que vão regular também a química do meu cérebro, eu também vou ter uma melhor produção, por exemplo, de serotonina, que é o nosso neurotransmissor que está relacionado ao prazer, à sensação de bem-estar, e isso, consequentemente, pode ser um fator positivo no tratamento e até na prevenção de algum transtorno alimentar. Porém, ainda não é tão específico, ainda não é tão, como eu posso dizer, ainda não é tão lúcido que a nutrição pode prevenir isso, mas a gente sabe que uma química cerebral muito boa, uma melhora da produção de serotonina, de triptofano adequado, a gente consegue melhorar sintomas que podem desencadear esse transtorno alimentar. E a atividade física também pode colaborar com isso? Fundamental, fundamental. A atividade física ela é uma bomba de serotonina e, consequentemente, uma bomba também de bem-estar. A gente precisa muito fazer atividade física para tudo na vida. Eu costumo falar que a gente tem alguns pilares para uma saúde adequada. Aqui seria a alimentação, exercício físico e a nossa saúde psicológica. A gente conseguindo equilibrar pelo menos esses 3 pilares, a gente vai ter uma vida um pouco mais tranquila, conseguindo, claro, passar por todos os problemas e percalços da vida. É verdade. A gente sempre fala aqui no Tom Maior, é um assunto que a gente sempre trata aqui sobre saúde. E a atividade física e a alimentação saudável são pilares aí para evitar e prevenir diversas doenças, né? Então, é muito importante aqui também, sempre a gente faz esse alerta, é importante ressaltar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Outro assunto também, outro assunto não, né? Outra informação que eu queria que o senhor repassasse para a gente aqui, doutor Igor, a incidência desse transtorno e ele atinge mais as mulheres ou os homens? Sim, é um transtorno que predomina muitas vezes no público feminino, certo? Porém, ele ainda assim vem crescendo cada vez mais no público masculino. A gente tem que entender que com o avanço até da questão midiática, de redes sociais, da imposição do corpo perfeito, a gente tem o público masculino começando a acompanhar o público feminino em todos os transtornos alimentares, não somente na compulsão alimentar, certo? Assim também como a própria bulimia, ou em alguns casos mais específicos a anorexia nervosa. Então, embora o público feminino seja a maior parte, o público masculino ainda assim vem crescendo na incidência dessas doenças. Talvez por essa questão social e muitas vezes a necessidade de sermos aceitos numa sociedade, certo? Ou num ambiente. Doutor Igor, e em relação às crianças e jovens, a gente tem acompanhado aí a quantidade de jovens e crianças sofrendo com depressão, ansiedade. Como evitar que eles desenvolvam esse tipos de transtornos alimentares? A criança, como eu gosto até de abordar
com os pacientes, a gente tem que entender que a criança ela não entende, muitas vezes, o motivo que ela precisa comer alimento X. Então, a gente tem que entender que, naquele momento, a alimentação da criança muitas vezes é uma brincadeira, muitas vezes é algo mais lúdico, precisa ser mais lúdico para que essa criança tenha uma aceitação desse alimento, que ela consiga comer sem entender que o alimento tem alimento que tem, por exemplo, o alimento que é proibido, que não existe isso, certo? A gente tem que crescer entendendo que eu posso comer, mas que talvez eu não deva comer tudo o tempo todo. E não crescer entendendo que o alimento X é proibido e o alimento Y deve ser consumido. É isso, essa forma de ensinar a alimentação que vai fazer com que essas crianças não desenvolvam futuramente uma relação ruim com o comer, com a própria alimentação e muitas vezes com o alimento específico. Porque se eu tenho na minha rotina um alimento que eu não posso comer de jeito nenhum, muitas vezes, ao comê-lo, o sabor é muito melhor. Porque muitas vezes o que está associado ao proibido, o que não pode, o que não deve acontecer, está também relacionado ao que é mais prazeroso. Então, a gente tem que ter consciência que isso acontece também na alimentação. E muitas vezes, com as crianças, funciona dessa forma. Se você disser que não deve comer um alimento específico, ela vai lá e vai tentar, e vai querer, e vai cada vez mais buscar esse alimento. E quando o pai observa que a criança já está aí com o transtorno alimentar, ele precisa levar essa criança em qual especialista primeiro? Você já citou aí a importância, né, do nutricionista, do educador físico e do psicólogo ou psiquiatra. Mas qual que o pai deve levar primeiro? Observou uma compulsão alimentar ali naquela criança, a quem ele deve recorrer? Se os pais conseguirem identificar algum tipo de sinal, algo estranho, o psiquiatra sempre é a primeira procura. Uma vez que ele vai fechar o diagnóstico, vai tentar entender se é realmente um transtorno alimentar ou se é só mesmo um momento que aquela criança está vivendo, na questão, por exemplo, da adolescência, certo? Ou se é realmente um transtorno alimentar. A partir daí, o psicólogo também vai entrar no tratamento e os outros profissionais, o nutricionista, o próprio educador físico. A gente precisa ter essa equipe multi e interdisciplinar, onde os profissionais vão se conversar para chegar nas estratégias ideais para esse tratamento. Infelizmente, os transtornos alimentares, transtornos psicológicos, são doenças muito difíceis de serem tratadas. E quando a gente tenta fazer esse trabalho sozinho, muitas vezes a gente acaba falhando, uma vez que a gente não consegue abranger tudo que é necessário, porque, vamos lá, nós seres humanos já somos seres bem complexos, então o nosso psicológico, o social, o próprio biológico são sistemas muito complexos, e um profissional, infelizmente, sozinho não vai conseguir abranger toda essa complexidade. Doutor Igor, já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista, mas nesse período aí de pandemia, com o isolamento social, muitas pessoas, né, ficaram aí expostas a essas doenças que a gente já citou aqui, né, depressão, ansiedade. Então, eu queria que você falasse já como um todo e também como um alerta, um recado final aí, como lidar com a alimentação nesse período que infelizmente ainda não acabou. Vamos lá. E como, infelizmente, esse período de pandemia ainda não acabou, todos nós esperamos que acabe logo, a gente tem que ter consciência de que a alimentação, ela permanece como nós deveríamos fazer no ambiente normal, no dia a dia normal que nós tínhamos antes de tudo isso. O ideal, para praticamente todas as pessoas, é que nós tenhamos um consumo adequado de frutas, então de 3 até 5 porções de frutas ao dia, vegetais como hortaliças, né, folhosos, alface, acelga, repolho, os legumes também. É nessa base alimentar que nós vamos buscar a maior parte das nossas vitaminas e minerais para regular os nossos sistemas. E vamos também ter que ter o complemento, um nutriente relacionado à energia, como carboidratos e gorduras, onde nós vamos achar, por exemplo, os carboidratos nas batatas, no arroz, o próprio pão, o macarrão. Não quer dizer que você não possa comer, mas a gente precisa entender que a quantidade também passa a ser importante.
certo? E, obviamente, os nossos nutrientes que a gente chama de construtores, que são as proteínas, carne, ovo, frango, leites e derivados. Então, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada e completa. Cada pessoa vai ter a sua individualidade, vai precisar da quantidade correta, baseada no estilo de vida, na prática de atividade física, certo? E a partir daí, regulando e melhorando, mas começando inicialmente pela base, frutas e verduras, a gente já consegue ter uma alimentação mais adequada e melhora da saúde. Que ótimo, doutor Igor. Antes, o senhor falou uma coisa me fez lembrar de outra perguntinha aqui. Nesse período de pandemia, a gente também ouve muito falar de imunidade, né? Aumentar a imunidade é importante para evitar aí, até sintomas mais graves da Covid. Vitaminas, né? Vitamina C, esse consumo de vitaminas encapsuladas é importante nesse período de pandemia? É um hábito interessante de ter sempre para a saúde da pessoa? Algumas vitaminas, sim. Por exemplo, a vitamina D, muitas vezes é uma vitamina que nós, por trabalharmos em ambientes fechados, termos pouca exposição ao sol, costumamos ter baixas taxas de vitamina D, algumas pessoas. Então, aí, a suplementação é uma boa opção. A vitamina C, nós facilmente atingimos a nossa necessidade diária com o consumo de frutas. Desde frutas cítricas a frutas que também não sejam cítricas, como, por exemplo, a goiaba, que tem uma quantidade muito boa de vitamina C. Então, a gente tem que entender que, muitas vezes, a base, se eu conseguir comer aquelas 3 porções de frutas, de 3 a 5, dificilmente eu vou deixar, por exemplo, a vitamina C de fora disso, certo? Porém, algumas outras vitaminas, como a vitamina D, um mineral, por exemplo, como o magnésio e o zinco, alguns nós provavelmente teríamos que suplementar, a depender da minha base alimentar, para que eu tenha uma imunidade adequada. Então, vai depender de cada caso, porém, a maioria nós conseguimos através da alimentação, a maior parte. O que for deficiente na minha alimentação por algum motivo, seja eu não gostar do alimento, ou seja, eu não tenho o hábito de consumi-lo, eu vou suplementar. É isso, conversamos com o nutricionista Igor Oliveira. Muito bom falar com você, doutor Igor. Seja sempre bem-vindo ao nosso Tom Maior. Até a próxima. Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos. E para você saber mais sobre compulsão alimentar, é só acessar o nosso sagresonline.com.br, todas as informações aqui e a entrevista com o nutricionista Igor Oliveira, tudo estará disponível para você acessando lá o nosso portal de notícias. Também fica disponível no nosso aplicativo e é só mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela e você baixa gratuitamente.